Boa noite a todos. Meu nome é Malia Shirley e eu sou Charlie Press. Melia, queremos agradecer a todos por estarem conosco hoje para honrar a vida e legado do único Charlie Kirk. Também queremos agradecer o presidente do Kennedy Center, o Sr. Cornell, e sua equipe incrível, sem a qual este evento não teria sido possível. A plateia toda agradece ao Kennedy Center, que recebe o evento. Menina, quando o horrível assassinato de Charlie aconteceu nesta quarta-feira, nós estávamos devastadas, como estavam milhões em todo o país e em todo o mundo. Como eu sei que muitos de vocês viram, vigílias, serviços de oração e memoriais começaram a aparecer em todo lugar de forma completamente orgânica. Ficamos esperando escutar de um que iria acontecer na área de DC. E conforme paciência, já que paciência não é a virtude mais forte de nenhuma de nós duas, quinta à noite, estávamos ficando loucas e tínhamos que fazer alguma coisa. E foi aí que nós nos juntamos para fazer o que o Turning Point literalmente nos treinou para fazer. Organizar um evento gigante como esse, com só 48 horas de aviso. A plateia aplaude. Verdadeiramente honrar um dos maiores homens, um dos melhores homens que já conhecemos, Charlotte. Também muito obrigado a todos os 80 voluntários que vieram, pessoas, amigos, pessoas do Turning Point, pessoas que gostavam do Charlie, que se envolveram e nos ajudaram. Precisa de um exército para fazer um evento assim e ainda bem, durante a última década, nós somos muito gratos que foi exatamente isso que ele construiu. Melina, exatamente há um ano atrás, eu estava com Charlie Kirk em um campus na Universidade de Nebraska, Lincoln. Ainda estávamos tentando fazer com que o Winner Take All passasse na legislatura do Nebraska antes da eleição de 2024. E ele me mandou uma mensagem de texto também, 48 horas antes, só falando: ei, se eu for no jogo sábado, será que a gente consegue fazer um comício gigante do lado de fora do estádio? E, claro, como as pessoas fazem quando o Charlie pede, eu falei: sim, claro, sim, a gente vai fazer acontecer. E fizemos. Quando ele apareceu no campus, uma multidão de 300 a 400 alunos cumprimentaram ele, queriam tirar sarra, eles estavam com chapéus do MAGA, eles queriam que ele autografasse, ou queriam que ele responder alguma pergunta que ele fazia na hora para as pessoas. Eu conheci Charlie pela primeira vez em 2014, quando eu era caloura na universidade, tentando começar um capítulo do Turning Point USA no meu próprio campus. Nós nos conhecemos realmente em 2017, quando aquele mesmo campus no Nebraska teve professores e gerentes assediarem o líder do nosso capítulo lá, e a gente filmou o que estava acontecendo, aquela loucura, mandamos para Charlie imediatamente, e a resposta foi: a gente vai deixar essas pessoas bem famosas. E deixamos, se tinha alguma dúvida sobre isso. Eu planejei muitos eventos nos últimos anos, tanto com e para o Charlie, debates com professores de teologia, turnê em vários campi, levantar dinheiro para o partido ou comícios políticos. E foi incrível ver o crescimento do Turning Point USA sob a liderança dele. Ela respira. Fomos de só algumas pessoas que a gente pedia para atender o nosso campus e a gente tinha que pagar para elas aparecerem bem no começo, porque ainda não era legal ser um conservador na política, e no final a gente teve que recusar pessoas porque a gente tinha atingido a lotação máxima, com muito pouca promoção. Mas o que eu nunca imaginei foi que esse seria o último evento que eu planejaria para ele. Eu devo muito na minha vida por Charlie Kirk, como eu sei que muitos aqui também devem. A capacidade dele de investir em você, trazer o melhor de você e empurrar você a ser melhor, trabalhar mais duro, é sem igual essa capacidade dele. Pessoas como ele só aparecem uma vez por geração.
Eu sou uma pessoa melhor por ter conhecido ele e somos um país melhor por causa dele. Escutamos a plateia aplaudindo. Charlotte, incluindo tudo que a Melinha acabou de falar, o nosso país seria muito diferente hoje se não fosse por ele. O que começou com uma pequena congregação no Monumento de Washington rapidamente se tornou muito, muito maior. Estamos honrados de ter tantos oradores aqui conosco que conheciam ele bem e que queriam a oportunidade de dividir as suas histórias, as histórias que tinham de proximidade com ele, como eu sei que muitos aqui também têm. Seu apresentador para essa noite será alguém que é muito querido no meu coração, do grande estado de Arizona, senador estadual Jay Kaufman. Jay conheceu Charlie por mais de uma década e foi uma parte integral em construir e crescer o Turning Point. Agradecemos todos vocês por abrir esse horário na sua agenda super ocupada, especialmente com tão pouco aviso, com tão pouca antecedência para ajudar a honrar a vida de Charles James Kirk. E com isso, nosso programa começa oficialmente. Senhoras e senhores, tem muitas pessoas buscando um lugar para sentar. Se tem algum assento perto de você que está vazio, por favor, se juntem para que a gente consiga ter lugar para todo mundo sentar. Por favor, tragam senador estadual do Arizona e amigo de longa data do Charlie Kirk, senador Jay Kaufman. Eu quero só dizer, isso é lindo, porque isso é exatamente o que o Charlie queria. Eu ia gostar de ver agora. Vemos o senador Jay Kaufman, orador para a noite. Essa junção de jovens e velhos, dos líderes do país, algumas das pessoas mais poderosas no planeta Terra estão aqui nessa sala hoje. Tudo porque o Charlie teve um impacto inegável em sua vida, um impacto muito marcante, da mesma forma que teve na sua vida, na vida de todos vocês. Sabe, tem muitos agradecimentos a serem dados hoje, mas eu vou só ecoar o que elas disseram. Obrigado ao Ambassador Grenell e à equipe do Centro Kennedy. Eu quero agradecer especificamente um grupo de 4 pessoas que tornaram hoje possível. Isso é Charlotte Press, que vocês acabaram de vir, Melina Shirley, Michael Rea, e muito, muito mais que isso, mas essas 3 colocaram incontáveis horas de trabalho para tornar isso aqui possível. Eu quero agradecer a todos vocês, quero agradecer cada um nesta sala que abriu um horário na agenda para estar aqui. Eu quero agradecer o presidente da Câmara, Johnson, por estar aqui, todos os oficiais da gerência da Casa Branca que estão aqui. E nós sabemos que tem 2 pessoas especiais na Casa Branca que gostam muito do Charlie Kirk. Não sabemos? O presidente Donald J. Trump e o vice-presidente J.D. Vance. Eles amam o Charlie Kirk da mesma forma que vocês amavam o Charlie Kirk. Temos mais de 85 membros do Congresso aqui hoje para honrar o Charlie Kirk. Temos líderes conservadores nacionais que voaram na hora que foram avisados só para fazer parte disso e honrar a vida e o legado e o impacto de Charlie Kirk. Temos pessoas de movimentos ativistas de todas as áreas de DC e de Maryland. Eu vi ônibus lá fora. Deus abençoe todo mundo que veio de ônibus. Muito obrigado por fazer isso.
E esse impacto aqui esta noite é muito maior do que só o que estão vendo nesta sala, porque temos todos os países, todos os canais implorando a gente para transmitir isso. Temos a transmissão da Fox e tem milhões de pessoas que estarão vendo isso junto conosco. Inclusive aqui na Epoch Times, se inscrevam no canal. E isso é uma vigília para a oração, então abaixe minha cabeça comigo, eu quero falar algumas palavras. Pai que está no céu, Jesus, nós te amamos, e nós sabemos que Charlie Kirk te amava com todo o coração. Deus, sabemos que você tem um plano para as nossas vidas. Sabemos que o seu plano é perfeito. E a paz que tenho encontrado nestes últimos dias, Senhor, é que quando Charlie Kirk sentou naquela mesa, quando ele pegou aquele microfone, ele sabia que não importa o que acontecesse, seu plano era perfeito. Eu imploro que esteja com a família de Kirk, com Erica, com seus bebês. Deus, abençoe eles, porque esta semana eles perderam um marido e perderam um pai. Mas sabemos que Charlie quer celebrar não apenas estar em luto, então nós oramos para que esta seja uma honraria a seu legado, celebremos ele hoje. Em seu nome, amém. Então, com isso em mente, porque, amigos, nós estamos em luto, mas nós estamos celebrando uma vida incrível. Da Coreia do Sul a Londres, teve impacto de Charlie Kirk. De camping de estudantes até a Casa Branca, Charlie Kirk teve um impacto. Então, eu tenho que perguntar, se você está aqui e você tem menos de 35 anos e Charlie Kirk tocou a sua vida, deixa eu escutar vocês. Escutamos muitos aplausos na plateia. Tem uma coisa que estão dizendo por aí no escritório do Turning Point. Somos todos Charlie Kirk agora. Vocês são todos Charlie Kirk agora. Charlie Kirk sacrificou sua vida defendendo nossas liberdades civis de entrar em debate aberto e honesto e livre. O Charlie Kirk, sabe, eu conheço um lado diferente deste homem. Eu conheço ele há muito tempo, desde que ele era um menininho em Chicago, que estava tentando saber se ele ia se mudar para Washington, D.C., conforme ele crescia a sua organização, ou se ele ia se mudar para o interior. E foi a sua mão direita, o Tyler Boyer, que esteve com ele desde o primeiro dia. E ele convenceu Charlie. E eles decidiram que era melhor se mudar para o interior, porque eram os americanos normais de todos os dias que iam salvar esse país, as pessoas que estavam na Avenida Central, não as pessoas que estavam concorrendo para virar presidente ou políticos, sabe? Era o ano novo de 2019, nesse dia, a maioria das pessoas acordam meio tarde e eles não tomam café, porque talvez eles tenham ficado acordados bem tarde na noite anterior. E eu recebo esse texto de Charlie Kirk e ele diz: Jake, você tem que chegar no escritório, a gente vai ter uma reunião para fazer a estratégia dos próximos 3 anos. E eu falei: sim, senhor, porque é isso que você faz com o Charlie Kirk. Charlie Kirk é uma personalidade, ele era uma personalidade, e quando ele pedia para você fazer algo, você sabia que ele sabia do que ele estava falando, porque a convicção dele não era dirigida por ganho pessoal, não era um desejo de fama, de ser uma celebridade. Ele não era motivado por um desejo de fama, ou por poder, ou por influência, ou por dinheiro. O Charlie ligava para os princípios dos Estados Unidos, ele ligava para a história dos Estados Unidos, e ele construiu uma organização com pessoas como Tyler ao lado dele e muitos outros, milhares de outros ao lado dele. Ele construiu uma organização para dar a vocês uma voz. Então eu espero que hoje isso seja em honra a ele,
Eu espero que consigamos honrá-lo com este serviço. Deus abençoe a todos. E eu quero receber no palco o presidente da Câmara, Mike Johnson. Por favor, recebam o presidente da Câmara de Deputados dos Estados Unidos, Mike Johnson. Temos o presidente da Câmara, também um republicano. Obrigado, Mike Johnson. Estamos na plateia falando do USA. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Certo, Mike Johnson. Obrigado, faz bem para o meu coração ver vocês e também no céu. Tem sido uma semana muito difícil nos Estados Unidos, todos nós sabemos. Tem sido uma mistura de uma tristeza e luto indescritível e raiva e até medo. É como se uma sombra muito escura estivesse sobre o país e certamente aqui até em Washington. Os líderes do país foram abalados, bem como jovens em campos universitários em todo o país. É como se a terra tivesse se movido embaixo de nós e todos nós sentimos muito fundo dentro. E apesar disso, nós nos lembramos que o nosso caro amigo Charlie nunca iria querer que nós estivéssemos dominados pelo desespero. Ele iria querer exatamente o oposto. Sabem, Charlie Kirk recrutou e treinou uma geração de guerreiros felizes. E é bom lembrar que a melhor forma de honrar sua memória e honrar o seu legado sem igual é viver como ele viveu. É isso mesmo. Escutamos a ideia novamente. Eu tenho só dois pensamentos no breve momento em que falarei com você. Eu vou falar duas ideias. Se pudermos fazer duas coisas que o Charlie fazia, iremos honrar o legado. Uma delas é avançar seus princípios. E a segunda é adotar a sua abordagem. Então, em relação aos princípios, ele era uma pessoa com muita fé e convicção. Todo mundo aqui pode falar, e os oradores que vão falar hoje. Ele era autêntico. E era isso que atraía tanto as pessoas, e ele acreditava que as pessoas que são nobres, que vale a pena falar das coisas boas, ele acreditava na família, e na liberdade, e na fé, e na virtude, e no patriotismo. E o Charlie entendia que nós vivemos no melhor país na história do mundo, não chega nem perto, de longe. Eu não ligo o que qualquer um diz. Sabe, o Charlie ia vencer todos os debates. Somos os mais livres, mais acessíveis, os mais poderosos, o país mais benevolente que já esteve na Terra, e ele sabia por quê, e ele queria que os outros entendessem também, porque o Charlie sabia que se não entendessem a fonte de sua liberdade, seria muito fácil tirar ela. Charlie acreditia no credo do nosso país, que nós celebraremos o nosso aniversário de 250 anos, ano que vem. Obrigado. E o canal da Pocket Times celebrará 4 anos. Lembre-se de se inscrever. Charlie inspirou estudantes através do segundo parágrafo da Declaração de Independência. Temos que essas verdades são autoevidentes. E os estudantes perguntam, o que é autoevidente? Nós acreditamos que é autoevidente que os homens são criados iguais. Eles não nascem iguais, eles são criados iguais. E o Charlie sabia que por causa disso, por causa do que os pais fundadores falaram, do que eles articularam, que Deus nos criou, Ele nos deu esse desejo por liberdade. Ele sabia esse princípio e ele dividiu sempre que ele podia. Os nossos direitos não vêm do Estado ou de um rei, ele vem do Rei dos Reis. O Charlie também ensinou tão efetivamente, ele fez bem como melhor do que várias pessoas na sua geração ou em várias gerações, que os princípios vêm disso. E quando os pais fundadores colocaram esse grande experimento de verdade auto-evidente aqui, eles entendiam que somos feitos à imagem de Deus. E por causa disso, a plateia... E por causa disso,
E ele acreditava, você podia ver em como ele avançou o seu ministério. Ele sabia porque todos somos todos feitos à imagem de Deus. Todos têm valor e dignidade inestimável e não tem nada a ver com o seu CEP ou a cor da sua pele ou onde fica a sua escola. É aparente porque ele é dado a você por Deus e era nisso que ele acreditava. Se pudermos avançar esses princípios que ele advocou, poderemos salvar essa grande república e era disso que se tratava, mas também temos que adotar sua abordagem. Ele adorava o debate vigoroso, mas ele adorava as pessoas mais. Charlie, sim, é isso mesmo. O Charlie nunca foi motivado por ódio. Ele podia vencer de qualquer um debate, mas sabe o que ele fazia? Depois daquele debate, ele sempre era o primeiro a entregar uma mão de amizade, colocar o braço no ombro de alguém, que ele sentiu que estava perdido, porque em muitos lugares as pessoas com quem eles estavam debatendo estavam perdidas. Não só filosoficamente, mas espiritualmente. E ele sabia a verdade, e ele sabia que a eternidade aguarda todos nós. Sabemos exatamente onde ele está agora. É isso mesmo. Charlie tinha tanta fé e tanta crença, e ele queria dividir essa verdade com os outros, e o que ele estava tentando fazer era puxar as pessoas do abismo, não salvar um país, mas salvar almas, era disso que se tratava, e isso irá ressoar, vai muito além dele, o legado dele é imensurável. E defendemos nas cortes a liberdade de expressão, liberdade religiosa, e falamos sobre preservar as ideias do livre mercado. Eu acho que o Charlie Kirk ofereceu mais conteúdo produtivo no livre mercado de ideias do que qualquer um em sua geração, e daria para dizer até talvez nos últimos 100 anos da história americana. Eu podia continuar, mas eu estou sem tempo, temos muitas pessoas aqui hoje, todos têm uma história sobre Charlie, e todos querem dividir, e sei que iremos fazer isso por muitos dias que irão vir. Só quero deixar aqui essa citação, ele é meu amigo, nós falávamos sobre isso, ele lembrava dos jovens, tudo o que é necessário para o triunfo do mal é que os homens bons não façam nada. Charlie Kirk fez tanto em sua curta vida que ele inspirou isso em outras pessoas, e essa mensagem e essa verdade irá mais fortemente agora do que fez enquanto ele estava aqui. Ela irá continuar com força e poder. Eu também vou fazer algumas breves palavras de oração. Pai que está no céu, vemos a você hoje com tristeza, mas também com corações de gratidão, porque sabemos que a sua verdade aguenta e resiste. Sabemos que onde nosso querido irmão Charlie está. Estamos gratos que ele recebeu sua recompensa e que escutou as palavras que todos nós queremos escutar. Bom trabalho, servo fiel. Que nós escutamos as palavras do trabalho que ele trabalhava todo dia para avançar. Não retornar o mal com o mal, mas retornar o mal com o bem. E oramos que abençoe o legado de nosso amigo e irmão que irá continuar por anos em todo o país e que encoraje e inspire a Erika e os filhos e a família de Kirk, a equipe do Turning Point, todos os voluntários e apoiadores e todos os estudantes em todo o país que já se conectou a este país, e todos os 18 mil pedidos de novos capítulos que eles receberam esta semana, que abençoe isso de forma exponencial. E sabemos que foi porque o seu espírito estava envolvido, ninguém pode explicar. E confiamos nosso país a você, em nome de Jesus. Amém. Senhoras e senhores, secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt. E vocês podem ver ela também toda semana no nosso canal, o Epoch Times lidera em tradução simultânea, lembre-se de se inscrever. Caroline está para cima do pódio.
Obrigado, boa noite a todo mundo. Por favor, sentem-se. Muito obrigada. É uma honra estar aqui atrás do pódio. Eu sou muito confortável atrás de pódios. E é muito reconfortante estar perto de tantas pessoas boas e tementes a Deus em um tempo que sei que todos estamos em luto e com raiva e temendo de um americano legendário, amigo de tantos nessa sala e amigo de tantos pelo país, Charlie Kirk. A presença de Deus, e Ele é um Deus bom, como Erica Kirk tão lindamente disse, Ele é um Deus bom, Ele está claramente presente nesta sala esta noite. Conseguimos sentir o Espírito se movendo e trabalhando nesta sala conforme lembramos do seu legado, da sua vida. Tenho a honra de ir ao trabalho todo dia na Casa Branca como secretária de imprensa pelo 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Obrigada. E eu repito isso porque eu não estaria nesta posição se não pelos esforços heróicos de Charlie Kirk, que virou a maré política entre os jovens neste país e ajudou a trazer a vitória histórica de Donald Trump em 5 de novembro de 2024. E eu sei que isso foi falado várias e várias vezes por tantos nos últimos dias, mas é porque essa questão é totalmente verdade. A verdade no presidente Trump, em novembro, foi alimentada em uma parte não pequena pela organização e o trabalho de Charlie Kirk, a organização que ele construiu do nada em uma garagem, a verdadeira essência do sonho americano e o movimento MAGA, onde ele ajudou tantos jovens a se juntar ao MAGA, e o trabalho incrível que está fazendo na Rua de Baixa, na Avenida Pensilvânia, que eu vi, e que, para restaurar a grandeza americana, está ajudando em grande parte devido ao sangue, suor e lágrimas que o Charlie derramou neste movimento, não apenas durante o ciclo de 2024, mas lá na fundação do Turning Point, 13 anos atrás, o Charlie acreditava fundamentalmente no potencial e na promessa de tantos nesta sala, americanos jovens, patriotas, e ele inspirou milhões de nós em todo o país a se levantar do sofá e a entrar na arena política para lutar por nosso país, pelos valores conservadores do nosso país, e eu também era uma daquelas jovens. Quando eu lancei a minha campanha para a Câmara de Deputados, quando eu tinha 23 anos, na eleição de midterms de 2022, muitas pessoas nessa cidade, basicamente todas as pessoas nessa cidade de Washington, não me levaram a sério. O Charlie Kirk, contudo, me levou. Ele e a sua PEC de ação política me receberam de braços abertos e financiaram minha campanha, e o time deles ia sempre conversar comigo durante a campanha, perguntando como podiam ajudar, e a Super PAC de Washington derramou dinheiro nos cofres dos meus oponentes. A PEC dele me deu mais dinheiro para que eu conseguisse chegar até o final da corrida. Eles me levaram para o Arizona e me introduziram para alguns dos maiores doadores de políticos republicanos para que eu conseguisse financiar minha campanha. Ele me recebeu em palcos na Flórida para que eu pudesse levantar consciente da minha candidatura e falar diretamente com votadores jovens. E enquanto várias pessoas tomaram uma abordagem segura do establishment, daquele antigo partido republicano que não existe mais, aquele antigo partido do estamento burocrático republicano. Naquela hora, Charlie buscou as pessoas que vinham de fora, as pessoas que estavam falando a verdade, que estavam chegando com tudo, que não tinham medo de desafiar o status quo, assim como o presidente Trump, que ele amava tanto. E eu falo em nome do presidente quando eu digo que o Charlie, o presidente Trump, te amava muito. Quando o presidente me indicou como secretário de imprensa da Casa Branca, Charlie foi um dos primeiros que entrou em contato comigo e me parabenizou com sinceridade genuína. Eu ainda tenho a mensagem dele e eu vou guardar ela para sempre. Charlie Kirk era um maverick.
Uma mente independente que tinha a coragem de suas convicções quando tantas vozes influentes na nossa sociedade estão fazendo lavagem cerebral em jovens para abandonar nossa fé, para não ter filhos, para ficarem solteiros e para odiarem nosso país. Charlie Kirk nos deu um caminho alternativo. Ele abraçou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e proclamou a sua palavra com coragem e com orgulho. O Charlie pregava a mensagem de fé para todos que quisessem ouvir. Ele encorajou todos os jovens a se casarem e terem filhos. E como uma pessoa jovem que fez isso, eu encorajo a todos também. É a melhor coisa da vida. É o legado supremo que podemos deixar, é a nossa missão mais importante nessa terra. Charlie ensinava o excepcionalismo americano e, como vocês escutaram, o presidente da Câmara, ele acreditava firmemente e ele proclamava que os Estados Unidos são o melhor país na história do mundo, e é por isso que a plateia interrompe com aplausos. E é por isso que devemos continuar a lutar para proteger a América. Falando simplesmente, ele era um raio de luz em um mundo que é tão consumido por trevas. Irá requerer todos nós nesta sala e todos nós em todo o país pegar a tocha que ele nos deu, porque isso era exatamente o que ele iria querer que nós fizéssemos. Temos que nos debruçar sobre nossa fé e lutar mais duro do que nunca antes pelas crenças e convicções para as quais Charlie Kirk sacrificou sua vida. É assim que nós iremos honrar sua família e é assim que iremos honrar seu legado. Se Erica Kirk, Deus a abençoe, pode falar tão poderosamente na frente do país apenas 2 dias após seu marido amado ter sido roubado dela e de seus 2 preciosos filhos, então cada pessoa nesta sala consegue rededicar sua vida para a causa reta de manter a América o maior país na história do mundo. E enquanto a plateia aplaude Caroline, lembre-se de aplaudir o canal deixando o seu like. Então, enquanto eu continuo a estar frente do pódio da Casa Branca e eu encorajo vocês a rezarem pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a partir de amanhã, cada vez que eu for diante daquele pódio, eu irei lembrar do Charlie Kirk. Eu me manterei inspirada pela sua coragem e convicção e irei continuar a falar a verdade da mesma forma que ele fazia tão bem. Eu deixarei todos vocês com uma escritura que parece tão escrita exatamente para agora. Romanos 12:21. Não seja sobrecarregado pelo mal, mas sobrecarregue o mal com o bem. Não podemos permanecer que o mal triunfe em nosso lindo país. Todos nós devemos nos comprometer em fazer o bem para Deus, o bem para a nossa família e o bem para o nosso país, nesta ordem, a ordem da qual Charlie sempre falou. Que Deus abençoe todos vocês e sustente todos vocês nessa sala. Muito obrigado. E se você está gostando da transmissão, você pode compartilhar para que alcance mais pessoas. E por favor, recebem diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard. A plateia aplaude veementemente, escutamos assobios, escutamos gritos de encorajamento. Tulsi Gabbard se aproxima do pódio inteira de preto. Tulsi visivelmente emocionada. Aloha. Aloha. Tulsi é havaiana, para todos que talvez não saibam, Tulsi vem do Havaí. No livro de Coríntios, Paulo disse: e portanto somos sempre de boa coragem. E saibam que enquanto nós estamos em Roma, em corpo, estamos longe do Senhor. Temos boa coragem, eu digo, e preferimos estar fora do corpo, mas estar em casa com Deus. No final, para cada um de nós, o tempo que temos neste mundo é temporário. Nosso tempo irá chegar. Nossa hora irá chegar mais cedo ou mais tarde. Então, a pergunta crítica que temos para nós mesmos é: para todo o tempo que temos, o que é que estamos fazendo com ele? Como estamos usando ao máximo cada dia que temos? Para Charlie Kirk, cada dia carregava sua missão, motivado por sua fé em Jesus Cristo
e sua dedicação imparável para defender nossas liberdades dadas por Deus e colocadas em nossa Constituição. E por causa de seu compromisso e dedicação, o seu impacto aqui e em todo o mundo é profundo. E é uma coisa linda ver o que está acontecendo agora. Como muitos de vocês, eu tive o privilégio de me juntar ao Charlie em algumas de suas visitas a campos universitários e foi realmente era uma visão muito incrível de ver, porque ele fez coisas que mais ninguém fazia. Quando eu sentei com ele na primeira vez, uma multidão gigante, milhares e milhares de, sim, estudantes, mas administradores, o grupo docente, pessoas de todas as idades, e as primeiras pessoas que ficaram na fila esperando para falar algo para ele, elas eram muito compassivas e elas agradeceram ele, louvaram ele pelo trabalho que ele fazia, disseram como ele impactou positivamente suas vidas. E foi muito poderoso testemunhar e ver que o Charlie não estava lá para receber elogios. Ele falava para a multidão: "Ei, quem aqui discorda de mim? Vem para a frente da fila." E ele escutou. Ele escutava com cuidado para cada um deles. Mesmo quando outros na multidão vaiavam, quando vaiavam quem estava falando, ele falava para a multidão ficar quieta e deixar a pessoa falar para mostrar respeito a ela, e ele engajou naquele debate vivo, e ele encorajava e recebia ele, e ele inspirava isso nos outros, não diminuindo eles, não discutindo só por discutir, mas para ter diálogo real e sincero. Sabe, eu falei muitas vezes e cada soldado vive este fato, esta verdade. Talvez eu discordo do que você fala, mas eu irei defender à morte o seu direito de dizer, e Charlie viveu por esse princípio. Para todos que não sabem também, Tulsi tem um histórico militar, ela lutou na guerra do Iraque e se juntou ao exército após 11 de setembro para defender o país. Charlie vivia pelo princípio de que não importa o quão horrível seja a fala de outra pessoa, suas ideias precisam ser derrotadas por ideias melhores, não recorrendo à violência. Sabe, o Charlie foi morto em 10 de setembro. Em 11 de setembro, vemos o 24º aniversário do ataque terrorista islâmico em nosso país, 24 anos atrás. Esses eventos têm algo em comum. Eles foram feitos por pessoas que se seguram em ideologias que não se sustentam diante do debate e da análise. Então, eles sentem que sua única forma de agir é fazer atos de violência contra aqueles que os desafiam e intimidar e fazer terror para com que os outros fiquem em silêncio. E essa é a definição de terrorismo. Não podemos permitir que nós sejamos aterrorizados a ponto de silêncio. Temos que viver o exemplo de Charlie Kirk, o exemplo que ele nos deu, que foi encapsulado pelas palavras de Martin Luther King. Trevas não podem afastar as trevas, só luz pode fazer isso. Ódio não pode expulsar o ódio, só amor pode fazer isso. Isso é mais do que só uma citação de um ícone de nosso passado, mas Charlie vivia isso. E ele vivia isso todos os dias, e ele inspirou incontáveis pessoas neste mundo a fazer o mesmo. E no que ocorreu logo após este evento, está sendo lindo, nessa tragédia, está sendo lindo ver aqui, e os jogos de futebol no domingo, em todo o país, os times estavam tendo um momento de silêncio, colocando fotos de Charlie no telão do estádio, e tendo o voo em cima do palco do estádio com a bandeira para honrar o impacto da sua vida, como ele impactou positivamente incontáveis pessoas. E como agora cabe a nós continuar o seu legado. É hora de nós, todos os dias, na forma como nos relacionamos com os outros, escolher viver aloha. Amor, respeito. Sabe, do meu estado natal de Havaí, o motivo pelo qual nós nos cumprimentamos com a palavra aloha é por causa de
sua profunda conotação espiritual. Ela não significa oi ou tchau. Nós nos cumprimentamos com aloha porque o que nós estamos dizendo quando dizemos aloha é: eu vejo você como uma criança de Deus e eu te respeito por isso. É para reconhecer que Deus é todo-poderoso no seu amor divino e que o amor de Deus é todo-poderoso. O amor não é fraco. O respeito pelos outros não é fraco. Não tem nada mais poderoso do que o amor. Vivendo o aloha, vivendo este amor e respeito, não significa ser um pacifista ou só se deixar levar quando nossas ideias, nossas liberdades estão sob ataque. Na verdade, é exatamente o oposto. Significa se levantar, alimentado por amor, para derrotar o ódio, para derrotar este mal, para derrotar esta escuridão e para falar a verdade e defender nossas liberdades fundamentais que nos são dadas por Deus. O Charlie vivia isso. O Charlie incorporava isso, e o Charlie mudava as mentes e os corações de incontáveis pessoas em todo o mundo porque ele fez uma decisão consciente todos os dias de escolher o amor. Tinha um amigo que me falou e me mandou uma mensagem no dia após a morte de Charlie, e ele estava realmente muito preocupado, muito abalada, e ela disse: o que a gente faz agora? Eu sei que a resposta deveria ser amor, a resposta deveria ser paz, mas o Charlie tentou isso e não funcionou. E a minha resposta para ela foi: não. Funcionou. Funcionou muito poderosamente. E foi por isso que o mataram. Olhamos o movimento que a Charlie inspirou no mundo: amor, verdade, liberdade. Se virar para Deus nos tempos bons e nos tempos difíceis e não pedir para Deus o que Ele vai fazer por nós, mas falar a Deus, como Ele disse: estou muito mais interessado no que Deus quer de mim do que no que eu quero de Deus. Ele disse: minha oração é muito simples. Deus, me use para a sua vontade. Se só 10 de nós nos comprometêssemos a continuar a missão de Charlie, só isso seria incrível para ser esse fertilizante e essa água que irá espalhar esta luz que é inspirada pelo amor de Deus. Mas tem muito mais que 10 de nós. Tem incontáveis pessoas. Incontáveis pessoas no mundo inteiro falando línguas diferentes, de contextos diferentes, de origens diferentes, com visões diferentes, de opiniões diferentes, que estão ansiosas em carregar a missão do Charlie para espalhar esta luz inspirada por Deus, pelo amor de Deus, e que também irá expor aqueles que estão tentando derrubar a liberdade de expressão, tentando nos silenciar por violência, intimidação e terrorismo. Para todas as pessoas no mundo, um momento parece que trocamos o microfone, que estão ansiosas em continuar a missão de Charlie, para continuar esta luz inspirada pela missão de Deus, que também irá expor aqueles que estão tentando derrubar a liberdade de expressão, tentando nos silenciar com violência, intimidação e terrorismo, e iremos os expor para que vejam quem eles são e o vazio e a fraqueza das ideias que eles apresentam. Enquanto nós iremos sentir muito a falta de Charlie, os nossos corações não deveriam estar partidos, porque estamos confiantes que Charlie está em casa com Deus. Nos doces braços de Jesus Cristo para quem Ele dedicou a vida. Aqueles que estão cheios de raiva e desesperança agora, alguns deles protestando do lado de fora deste hall aqui agora. Infelizmente, eles não têm a felicidade espiritual que o Charlie experienciou. Eles estão vazios.
E é daí que vem a raiva. É a rejeição de Deus que eles têm. É o seu desejo de ser Deus. E assim eles fizeram Deus seu inimigo. E eu tenho esperança, hoje, de que cada um de nós irá fazer o nosso melhor para brilhar a luz do amor de Deus na nossa vida, no nosso mundo. E nos trataremos com aloha, com respeito. E ficaremos fortes e imovíveis. E defenderemos nossos direitos e liberdades dados por Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe esta grande nação. Escutamos então a diretora de inteligência nacional, Tulsi Gabbard. E agora, se juntando a nós, o secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert Kennedy Jr. Robert Kennedy Jr., sobrinho do assassinato do presidente John F. Kennedy e uma figura extremamente polêmica que foi uma força enorme na campanha de Trump, muito perto do final. E, claro, uma figura histórica também no Partido Democrata. Escutamos os gritos de USA, USA, Estados Unidos, Estados Unidos. E temos 17 dias para minha filha de 17 anos ir para a universidade. O Robert Kennedy tem uma deficiência de fala, estamos tentando escutá-lo melhor. E falaram para ela... E tem muitas crianças neste país que agora irão viver com Charlie Kirk e pelo que ele fez por nosso país. Conheci Charlie pela primeira vez em julho de 2021. Eu fui no podcast dele e nós nos aproximamos naquele podcast. E estávamos... E pelo final nós éramos amigos. E nos próximos anos, nossa amizade floresceu. E foi um dos arquitetos de eu juntar forças com o presidente Trump. E no seu comício do Turning Point, em Scottsdale, e ele estava com os parceiros dele do lado. E o grande arco de Charlie Kirk, a grande mensagem dele foi Jesus e liberdade de expressão, e ele via os dois juntos. E ele via a conversa como meio de fazer isso. E temos que falar uns com os outros sem veneno, sem raiva. E falar uns com os outros através da divisão partidária. E essa polarização era feita por algoritmos, por robôs. E naquela primeira conversa que eu tive com conversamos principalmente sobre a primeira emenda, sobre o fato de que os nossos pais fundadores colocaram a liberdade de expressão na primeira emenda e que todos os outros direitos dependiam dela. Exatamente contra esse tipo de atrocidade que estamos vendo.
Estavam falando especificamente sobre o que aconteceu mais cedo. Uma vez que o governo descobriu o que aconteceria, eles colocaram... Desculpa, estamos tentando escutar ele, o microfone parece ter algum problema. E quando colocaram os direitos da primeira emenda nas regulações, iriam derrubar todas as nossas igrejas. Iriam fechar as igrejas sem a primeira emenda, mas manteriam as lojas de licor abertas. E sem a liberdade de expressão, fechariam os direitos de propriedade. E depois tirariam o direito da sétima emenda. Muitas categorias de negócios e serviços que não poderíamos mais ter. E depois tirariam o direito da quarta emenda. A proteção contra procedimentos cirúrgicos com todos os negócios e regulações sociais. E o registro. E o Charlie, mais do que qualquer coisa no nosso país, liderou a resistência e o apoio para a liberdade de expressão neste país. Peço desculpa, subimos um pouco o áudio. Robert Kennedy tem uma dificuldade de fala, um pouco difícil escutá-lo. E ele fez esse movimento. E foi para garantir que coisas assim nunca aconteçam. E quando meu irmão morreu, eu tive uma conversa com minha mãe, que passou por muitas tragédias e dificuldades. E eu perguntei, quando as pessoas vivem e morrem, a tristeza fica menor? Não, não fica menor, mas o nosso trabalho é ficar maior. E as melhores virtudes e características que uma pessoa tem são a disciplina e a persistência e a força. E incorporar essas características no nosso próprio caráter. E ao fazer isso, nós nos tornamos inteiros e melhor, e o mal proporcionalmente menor. Em uma das minhas conversas, e o Charlie sempre falava do ambiente ideal para as virtudes. Todos nós podemos incorporar algo de seu amor por Deus, de seu amor da liberdade, sua reverência para este país, sua crença de que somos um país excepcional, de que somos únicos, somos o único país com essa Constituição. Na Europa, eles não têm liberdade de expressão. Nós temos aqui. E somos um exemplo para o resto do mundo. Todas as visões de preservar essas coisas, de preservar sua compaixão, as pessoas em conversar com quem ele discordava, tudo isso são coisas que temos que aprender e que devemos que integrar em nossas próprias vidas. Como a Tulsi disse, devemos alcançar com amor, ir ao outro lado. E para aqueles que estão com medo demais e com pânico demais e sob controle demais, para entender que temos que proteger aqueles que ainda não acordaram. E eu tive uma conversa uma vez com Charlie e estávamos falando sobre os perigos que as pessoas encaram em desafiar interesses muito arraigados. E perguntaram se tinham medo de morrer, e eu falei, tem coisas muito piores que a morte. E uma delas é perder nossos direitos constitucionais.
e fazer com que nossos filhos cresçam como escravos. E eu falei, às vezes, nosso único consolo é poder morrer com as nossas botas, morrer lutando por essas coisas. Então, há essa morte para que nós não tenhamos que sofrer esses destinos piores que a morte. E temos a missão de preencher essa brecha e vencer essa batalha por este país, por Deus e pela nossa fé. Robert Kennedy recentemente falou aqui para nós sobre como a primeira emenda protege todas as outras. Infelizmente, não conseguimos escutá-lo muito bem. E temos a governadora do Arizona, Kari Lake. Candidata, ela não venceu a eleição, mas se tornou uma figura muito proeminente no movimento MAGA e nos círculos da direita americana. Oh, uau! Charlie ainda conseguiu atrair uma multidão. E eu sei que se falassem para o Charlie que lotaram o Kennedy Center hoje, ele iria dizer, não fui eu, foi Deus. Eu sinto falta de Charlie. Ele teria alguns criticismos essa noite. Ele ia falar, cadê as máquinas de fumaça? Cadê a máquina de fumaça? Cadê o confete? Cadê as faíscas antes do Kennedy entrar no palco? Porque o Charlie sabia como fazer um show para espalhar a mensagem de Jesus Cristo. Sabe, tem uma passagem no Gênesis, mas colocando em linguagem normal, o que era para o mal, Deus irá usar para o bem. Eu estou de coração partido com a perda de Charlie. 31 anos. E alguém matou ele. Ligaram para mim na quarta, eu estava trabalhando. E uma amiga minha ligou e falou, o Charlie tá bem? Ele levou um Charlie. E eu falei, Charlie quem? Charlie Kirk? E eu fui até o X. E eu fui até o Twitter. Quantos de vocês foram no Twitter? Quantos foram? E eu vi o clipe de pessoas correndo, o vídeo de pessoas correndo. E eu pensei, isso não parece bom. Eu sabia que o Charlie estava começando esse movimento incrível, indo de campus em campus, falando dos Estados Unidos, do que está acontecendo nos Estados Unidos, que é tão incrível e tão poderoso. E ele falava com pessoas que discordavam com ele, entrava em debates e fazia isso pacificamente. E a primeira coisa que eu vi foi as pessoas em um comício em volta. E eu parecia bem ruim, mas eu sabia que ele ia ficar bem. E depois eu vi outro videozinho. E era alguém perguntando pro Charlie. E aquela bala do assassino passou pela multidão e atingiu o pescoço. E eu vi o sangue e eu vi ele caindo. Será que Deus vai parar isso? Não podemos deixar que isso continue. Que Deus pare isso. E eu não vou falar que o nosso lado é perfeito, mas, cara, isso tá vindo do outro lado. Como é que um jovem de 22 anos fica com tanta raiva? 5 anos atrás, me falaram que ele apoiava o Trump.
e mandamos nossos filhos para a universidade para sofrer lavagem cerebral. Eu estou fazendo um pedido às mães. Não mandem seus filhos para estes campos de doutrinação. Em um momento, teve uma hora onde aquele jovem de 22 anos que atirou Charlie era um bebê nos braços de sua mão. E parece que eles fizeram um bom trabalho criando ele. Então mandaram ele para sofrer lavagem cerebral. Nós vivemos a campanha mais horrível de lavagem cerebral na história humana. E pelo fato de que nós estamos todos aqui, significa que nós, de alguma forma, sobrevivemos. Mas muitos jovens não estão sobrevivendo. E nós entendemos isso. Porque algumas coisas não estão abertas à negociação e o futuro e a mente dos nossos filhos não estão abertas à negociação. O Charlie Kirk veio à minha casa alguns anos atrás com a Erica. Eles tinham acabado de se casar e estavam perguntando sobre as alianças que foram feitas especificamente para eles, alianças combinando. Mas eu vou falar que a da Erica tinha uns diamantes lindos. A do Charlie nem tanto, mas a da Erica estava muito bonita. Bom trabalho, Charlie. E ainda não tinham filhos. E os meus filhos foram com a gente na janta. E foi no dia... O dia que eu recebi eles para janta foi a primeira vez que eu recebi apoio do Trump para minha campanha, o que é uma loucura. E queremos agradecer. Charlie, muito obrigado por garantir que o presidente Trump vencesse. O Charlie é 25 anos mais jovem que eu. Por favor, não calculem a minha idade. Se eu ver alguém aqui com o celular calculando a idade, eu vou pedir para a segurança tirar você. E a gente estava tão animado na janta, eu estava falando, eu consegui o apoio, Charlie. E ele falou, nossa, vamos celebrar, vamos fazer o próximo passo. E qual era o próximo passo? E por 2h30, ele me deu o melhor conselho político de qualquer pessoa no mundo. Eu recebi conselho político melhor do que qualquer um que tivesse 60 anos. E antes de ir embora, ele falou, de agora em diante, o seu primeiro nome não é Carrie. O seu primeiro nome é apoiada por Trump e seu último nome, seu sobrenome é Carrie Lake. O primeiro nome é apoiada pelo Trump. Eu sei que temos muito tempo e ótimos oradores esta noite. Um momento, perdemos o áudio. Estamos de volta. Ele falou, bom, esse é um ótimo motivo para desistir. E eu já sinto a falta dele. Eu sei que todos vocês devem estar confortando seus filhos, reconfortando uns aos outros, mas eu peço que todos nós demos um passo adiante e sejamos fortes. O Charlie tinha uma camisa que estava, quando ele morreu, lembram o que estava na camisa? Liberdade. Liberdade. Não dá para ter liberdade sem fé, e eu acredito que Charlie terá uma vida ainda maior após aquela quarta-feira do que ele teria antes dela. E eu odeio dizer isso porque eu sinto muita falta dele, mas Deus está usando ele de formas tão poderosas. Ele não morreu, ele tem vida eterna. Ele tem a vida eterna. Eu tentei dormir até tarde hoje e o meu lindo marido, meu ótimo marido, me trouxe café na cama, o que é ótimo. E todo mundo, encontra um ótimo marido que ama e apoia você. Quem não tem, por favor, encontrem um. E eu estava no Twitter e uma das primeiras coisas que eu vi foi de Tyler Boyer, que nós amamos no Arizona. Ele é o homem, a mão direita de Charlie no Turning Point. E estão tentando prender ele por causa do seu apoio pelo presidente Trump. Então, esta luta não acabou. Não acabou nem um pouco. Estamos aqui hoje lutando porque o Charlie, muitas pessoas antes do Charlie,
Não vai ser fácil. Se você acha que vai ser fácil agora, se você realmente está disposto a se levantar e lutar, só vai ficar difícil. Vão tentar te cancelar, você vai perder amigos. Quem aqui perdeu amigos? Mantenha a mão levantada. E quem foi cancelado? E quem de vocês aqui levou o processo? Eu preciso de 3 braços. Quem foi deposto? Quem recebeu uma notificação judicial? Não vai ficar fácil. Só fica mais fácil quando encontramos o Todo-Poderoso no céu. Naquela hora fica fácil, mas até lá temos que estar dispostos a lutar. E antes de eu ir embora esta noite, eu quero ler uma coisa para vocês que o Tyler dividiu comigo, que o Tyler dividiu no X. E ele falou, por favor, dá uma olhada nesses posts. E ele disse, é uma mulher que falou, quantos de vocês vão à igreja amanhã por causa do Kirk? E teve 108 posts no sábado. E agora tinha mais de 8.000. E a plateia aplaude. 8.000 posts dizendo que iria à igreja. Charlie será lembrado pela política, mas ele será mais lembrado por levar as pessoas a Deus. E eu quero ler alguns deles porque eles me levam às lágrimas. Eu estou indo à igreja porque é exatamente onde Charlie ia querer que nós estivéssemos. Um post disse, eu e meu marido vamos entrar nessa jornada com nossos filhos pela primeira vez desde quarta-feira, quando Charlie morreu. Eu acabei de comprar uma Bíblia. Eu não vou à igreja há 10 anos. Meu corpo dói, meu cérebro dói, eu preciso de descanso e eu só sei um jeito de conseguir. Outra pessoa diz, eu comprei minha primeira Bíblia essa sexta-feira. A primeira Bíblia que eu já tive na vida. E eu finalmente vi a luz dela. E que tal esse? Eu não vou para a igreja desde que eu tinha 10 ou 11. Eu tenho 31. E amanhã eu vou na igreja com meu marido e filhos. E eu tinha que achar o que eu mais gostava. Eu não consigo achar, mas eu vou falar. Ele disse, eu comprei uma Bíblia, eu acabei de ler o livro de James, o que por sinal eu recomendo. Ele diz como ser um bom cristão, e eu vou para a igreja amanhã. Charlie, nós sentimos sua falta. Nós o amamos. E nós vamos proteger e sustentar a Erika. Ela tem um exército de mães e pais e filhos juntos com ela. E nós estamos indo adiante, nós vamos salvar essa república. Você nos empurrou e nos deu uma voz e nos deu uma força. E nós iremos continuar para encontrar a liberdade que você tinha. Nós sentimos e que Deus abençoe a todos. E enquanto escutamos a jornada de várias pessoas indo à igreja pela primeira vez, queremos convidar todos também para se inscrever no Epoch Times pela primeira vez. Senhoras e senhores, por favor, recebam a congressista Ana Paulina Luna. O Epoch Times der em tradução simultânea, estaremos aqui com muito mais eventos internacionais. Ana Paulina Luna, quero agradecer a todos por estarem aqui hoje e expressar a minha profunda gratidão não apenas por aqueles que estão aqui hoje, mas aos milhões de americanos que derramaram seu amor, orações e apoio para a Erika, a família do Charlie e a comunidade do Turning Point USA durante este tempo de partir o coração. Como muitos de vocês, ainda estou com dificuldade de processar a falta do Charlie. É difícil aceitar que alguém tão vibrante, tão cheio de vida não está mais conosco. Mas no meu coração sei que Charlie não iria querer que nós desistíssemos. Ele ia falar para a gente pegar o microfone e continuar empurrando e levar seu movimento adiante com uma determinação imparável. Eu conheci Charlie pela primeira vez em 5 de agosto de 2018, na cúpula de liderança feminina do Turning Point. Eu era uma ativista e estava pretendendo ir para a escola de medicina. Naquela época era apenas uma pequena organização com talvez algumas centenas de pessoas em cada conferência. Eu lembro vividamente de ver o Charlie passar pela multidão, jovem, andando com tênis e terno, mas irradiando uma aura maior do que a própria vida. E quando ele passava, eu lembro de escutar as pessoas falar, é o Charlie Kirk,
Elas sussurravam, é o Charlie Kirk! E você conseguia escutar a energia e a visão e a habilidade de inspirar dele. Aquela conferência foi o meu próprio turning point, ponto de virada, o nome do movimento. Foi onde conheci meus amigos próximos, alguns dos quais são agora os nomes mais influentes em política conservadora e republicana. Também vi uma mulher que admiro falar valentemente sobre questões que eu respeito. E o que eu não estava vendo é que eles queriam ver se eu ia virar a diretora de alcance em espanhol. Ele tem esse poder de reconhecer as coisas nas pessoas antes delas se reconhecerem nelas mesmas. Em 2018, quando jovens conservadores e republicanos não estavam sendo recebidos pelo Partido Republicano, o Turning Point estava à frente da tendência, e isso era por causa da visão do Charlie. E a Fox News tinha me ligado pro ar, eu nunca tinha feito televisão, eu não sei como eles conseguiram meu contato, e depois de falar com o produtor, eu descobri que o Charlie tinha me indicado para o canal de televisão, para que eu compartilhasse minhas visões sobre imigração. E aquilo foi sempre o Charlie pensando em como levantar a voz dos outros, amplificar novas perspectivas e fortalecer o movimento. Ele entendia os desafios que nós coletivamente enfrentávamos e sabia que ele não conseguiria fazer sozinho. O Charlie, depois disso, eu estava literalmente me preparando para ir para a medicina, minhas malas estavam prontas e eu não vou brincar. 24 horas antes, eu recebi uma ligação que mudou a minha vida. Ei, Ana, é o Charlie Kirk do Turning Point USA e eu quero te dar um emprego como nossa diretora de alcance em espanhol. Só 24 horas antes. Desculpa, alcance para hispânicos. E aquela era a minha decisão. Eu iria continuar com o que eu achava que era o meu caminho, ou eu ia prestar atenção para Deus batendo na minha porta e mostrando que talvez houvesse um caminho diferente. E então, em mais ou menos 6 horas, eu decidi que eu ia ficar e ajudar a combater o socialismo nos campos universitários junto com o Charlie. E foi aí que a verdadeira aventura começou. Eu nunca vou esquecer nosso primeiro evento em camp. Foi em Portland, Oregon. Você sabe onde é que vai, para onde é que eu estou indo essa história? Tem um vídeo com ele usando um chapéu em uma mesa que dizia só tem 2 gêneros. Para quem não sabe, Portland, Oregon é uma cidade muito esquerdista. Quando eu estava sentada junto com ele, vários estudantes, um após o outro, chegaram para o debate, geralmente muito emocionados, mas o Charlie se manteve muito tranquilo, lógico e um a um. Não importa o quão controversa fosse a pesquisa, ele ia desmontar ela com o seu raciocínio. E foi aí que eu percebi uma coisa. O Charlie não precisava ir para a faculdade. Era a faculdade que precisava que o Charlie fosse lá. Aquela turnê em faculdades foi uma das minhas melhores memórias. Ele tinha uma capacidade de raciocínio que talvez não fosse rivalizada pelo Trump. Ele entrava num avião novo todo dia, sempre indo para novos campi e levantando fundos e aparecendo nas redes sociais e ainda administrando o Turning Point USA. Mas quando ele sentava naquela mesa ou cadeira preparado para debater, aquele era o elemento dele, o habitat natural, sempre focado e pronto para falar a verdade. E nos dias iniciais do Turning Point, ele ia a conferências com milhares e milhares de pessoas, sempre inspirados pela visão do Charlie. O Turning Point não era só uma organização sem fins lucrativos, mas um movimento, uma força para a mudança, para empoderar jovens conservadores a dar o passo adiante. E ir à matriz do Turning Point pela primeira vez, eu vi pessoas jovens, dinâmicas, cheias de paixão, que estavam administrando a operação inteira. Eles estavam tornando a política divertida e acessível e cheia de impacto, e ele tinha construído algo extraordinário que estava mudando o cenário político. Uma noite, eu e o Charlie estávamos conversando e ele falou, Ana, você realmente tem que compartilhar sua história. Ele sabia o meu contexto e sabia o poder da conexão pessoal. Ele falava que enquanto a política identitária era real, nem todo mundo pensava assim, e histórias como a minha poderiam ajudar a combater a narrativa. Eu lembro a ir em um dos primeiros eventos do Turning Point no Mar-a-Lago e tinha essa moça junta, essa moça linda que estava olhando ele no palco. Ela pausa por um momento. A plateia fala, tá tudo bem, tá tudo bem. E todos aplaudem ela.
Eu percebi que eu estava sentada junto com a mãe dele e eu vi o quão orgulhosa ela estava de ver ele ali. Eu já estava nas redes sociais, mas ele me mostrou como usar de forma efetiva, como responder a manchetes, especialmente aquelas com narrativas falsas, e como vencer o argumento usando a verdade. A melhor verdade infecciosa, e ele vivia de acordo com isso. Quando eu decidi concorrer ao Congresso, à Câmara de Deputados, eu não sabia o que eu estava fazendo. Meu próprio partido foi contra mim, mas o Charlie foi um dos poucos que me apoiaram desde o começo. O Turning Point me ajudou a bater nas portas e o Charlie me convidou para ir no seu podcast para dividir minha mensagem em um mundo onde linhas políticas geralmente são transacionais. O Charlie pediu por nada em troca, era só para salvar o país e avançar o movimento. Ele me apresentou para pessoas incríveis como Caroline Leavitt, que naquela época estava também concorrendo para a Câmara de Deputados. E na cúpula de ação estudantil, ele me apresentou para várias pessoas e eu falo, nossa, ele é o único motivo pelo qual eu tenho amigos. Algumas das pessoas das quais eu sou mais próxima hoje eu conheci através dessa organização e desse movimento. Charlie era mais do que um comentarista ou só o apresentador de um show, uma personalidade online. Ele era um patriota em todos os sentidos da palavra. Ele via para preservar os princípios fundadores do nosso país, não só com palavras, mas também com ação. Ele não só reclamava do estado do país, ele fazia alguma coisa a respeito. Mesmo como um cidadão privado, ele aconselhava membros do Congresso. Durante o debate de 2020 entre os presidentes da Câmara, ele veio me perguntar o que estava acontecendo e, como vocês devem saber, era bem caótico. E no final ele falou, ok, só tenho certeza que vocês sabem quando ter o acordo. E o Trump me ligou pouco depois dando o mesmo conselho, e esse era o tipo de influência que ele tinha, confiável, brilhante e leal. Eu lembro de discutir com o Charlie era fascinado e sempre muito interessado em ir para os detalhes e fazer estratégia, e eu vi ele evoluir de um jovem homem nos campi para um líder global e ainda se manter humilde e motivado, seja em conferências, em chamadas de vídeo para grandes canais ou em Mar-a-Lago. Ele sempre era o mesmo Charlie, sempre encorajando nós a sermos o melhor. No último ciclo eleitoral, eu vi ele em Arizona, na última parada da campanha. No agora vice-presidente J.D. Vance, ele me puxou para o lado para conversar um pouco, como ele sempre fez. E claro, eu aceitei o conselho dele porque sempre funcionava. E no backstage, ele estava conversando com o J.D., fazendo o que ele fazia de melhor, construindo um movimento, uma conversa de cada vez. A última vez que eu vi o Charlie pessoalmente foi na cúpula de ação estudantil em Tampa. Eu falei no show, eu conversei com os estudantes e passei algum tempo com o meu amigo. Naquele dia eu falei um pouco sobre o mal que estamos encarando no nosso mundo, um tema que ele tinha, pelo qual ele era muito apaixonado. E conforme a gente usava a plataforma para alcançar milhões, nós também ele também dividia sua fé e levava as pessoas a Deus. Charlie Kirk irá entrar na história como uma das grandes mentes e ativistas políticas de nossa época. A plateia aplaude. E enquanto a plateia aplaude, aproveitem a oportunidade para se inscrever no canal do Epoch Times, líder em tradução simultânea. O impacto dele colocou ele ao lado de figuras transformadoras como Martin Luther King, John F. Kennedy e Robert F. Kennedy. Eles aplaudem Robert F. Kennedy Jr., é o filho do falecido Robert Kennedy, esteve conosco agora há pouco. Líderes que fazem movimentos, desafiam o status quo e lutam pelo que eles acreditam. O legado de Charlie não está só nas ideias que ele mostrava, mas nas incontáveis vidas que ele tocou, nas vozes que ele amplificou, no movimento que ele construiu. Apesar de Charlie não estar mais fisicamente conosco, seu espírito vive no meu coração. De acordo com a escritura, eu sei que verei meu amigo de volta um dia. Desde sua morte, o Turning Point USA recebeu pedidos para começar mais de 20 mil capítulos locais em campi universitários. As igrejas estão lotadas e pessoas jovens em todo o país estão perguntando como eles podem participar. O legado de Charlie está mantendo esse movimento vivo e depende de nós continuar. E então quero deixar você com o mesmo conselho que o Charlie me deu uma vez. Compartilhe sua história, se envolva, se junte ao movimento, ajude os outros. Concorra a um cargo político, mas acima de tudo, mantenha o debate vivo e ore. A verdade sempre vai prevalecer.
Para Erica e a família do Charlie, vocês têm a minha palavra, junto com cada pessoa que esteve neste palco e incontáveis outros americanos, incluindo algumas das vozes mais poderosas em Washington, D.C., que nós iremos continuar a missão de Charlie. Sua visão, sua coragem e o seu amor à pátria irá continuar em todos nós. Obrigada, Deus abençoe. E enquanto falamos de liberdade de expressão, talvez alguns saibam que o Epoch Times tem uma obra histórica expondo o comunismo. Com o QR Code na tela, vocês veem agora como vocês podem conseguir nosso livro de graça. Do grande estado do Arizona, Congress Andy Biggs. Veja também sobre o nosso livro de graça no primeiro link na descrição. Somos tão afortunados de viver no maior país na história do mundo. E nós somos especialmente abençoados de ter vivido dois grandes movimentos políticos, os dois maiores do século XX e século XXI. Primeiro, o movimento MAGA do presidente Trump. Junto no quadril com o movimento Turning Point de Charlie Kirk. Eles mudaram a trajetória do país. E ao fazer isso, mudaram a direção do mundo. Nós os agradecemos e eu agradeço ao Charlie Kirk por sua coragem, sua tenacidade, sua sabedoria, sua preparação. A primeira vez que eu conheci o Charlie, todo mundo tem uma história dessas. Eu tenho familiares que trabalharam para ele. Eu tenho sobrinhos que trabalharam com ele por 8 anos. E eu não conheci ele. Eu não tinha conhecido ele. Mas eles me falaram muito sobre como ele era incrível. E eu conheci ele. E eu falei, vejam o cara. Vocês lembram do Solzhenitsyn, que basicamente relatou a vida no Gulag da União Soviética comunista. Ele fez entrevistas com as pessoas e naquela crônica ele citou as pessoas várias vezes dizendo o motivo pelo qual nós caímos, nós acreditamos nos comunistas, foi porque nós, como um povo, esquecemos Deus. Ele menciona, claro, o arquipélago Gulag, a obra histórica de Solzhenitsyn, o arquipélago Gulag. Nesta última semana, nós nos lembramos o quanto o mal é real. O mal é real. E ele ocorre no vácuo de quando esquecemos Deus. Mas nós também temos algo muito real acontecendo conosco agora. Nós sabemos que a cura no nome de Jesus Cristo também é real. Então nós choramos, nós entramos em luto, e isso será por uma curta temporada, porque é incumbente sobre nós nos curar a bomba de cura de Gilead e marchar adiante na missão para completar a missão na qual estamos hoje, que é salvar este país e assim salvar o mundo. Essa é a missão que o Charlie assumiu com confiança. Nós aprendemos e nos lembramos, se não sabíamos antes, esta semana, de que somos seres eternos.
Cada pessoa que vem aqui, em algum ponto, os ventos da imortalidade irão nos levar nas areias do tempo, mas cada um de nós deixou uma marca, um traço, uma trilha, uma pegada. Nenhum de nós somos evanescentes, somos todos eternos. E Charlie nos deixou um caminho. Nós o amamos, nós o abraçamos. E nós andamos aproveitando de mãos dadas este caminho para o tornar mais amplo. Você vê o movimento, como a Ana estavam falando, como os outros falaram aqui, ele expandiu enormemente, ele já expandiu muito, porque ele chama ao espírito, ele chama ao coração e chama ao cérebro. Vocês viram os debates de Oxford? Aqueles foram os melhores debates do mundo. Tinha esse ar de arrogância, de superioridade. E tudo foi derrotado. Então, conforme estamos nos preparando para deixar aqui, não vamos deixar nada para trás, além do nosso amor uns pelos outros, nosso respeito e amor por Charlie, nosso amor e preocupação por Erica e sua linda família, nosso amor por este país, nosso amor por nosso vizinho, pelos nossos colegas homens, irmãos humanos. Iremos sair com nossa preparação, nosso compromisso de ser como o Charlie. Charlie era sempre esperto. O cara mais esperto. Seremos eloquentes e pacientes, mas firmes e convictos nos nossos princípios. E eu sinto, eu vou falar antes de eu fazer isso. Winston Churchill era um cara muito emotivo, eu estou tentando não ser que nem ele esta noite. Mas eu fico impressionado em dividir com vocês e me juntar a Charlie no meu testemunho de que Jesus Cristo é o Filho de um Deus vivo. Ele é o meu Salvador e o seu Salvador. Ele é o meu Redentor e o seu Redentor. E conforme o Salvador ensinou, nenhum homem vai ao Pai a não ser por Jesus. Somos seres eternos. Charlie é eterno. Ele descansa no fundo, no seio de nosso Senhor e Salvador. E eu iria sugerir que cada um de nós agora tem uma missão adicional. E a missão é preservar a liberdade deste país. Da primeira emenda, como o secretário Kennedy falou, não é também só liberdade de expressão, é sobre liberdade de expressão para que possamos louvar, e é isso que queremos fazer. Então nós saímos daqui com nossa cabeça bem alta, com um compromisso renovado para a nossa missão, preservar a liberdade e entender nossa relação com Deus e Jesus Cristo, nosso Salvador. Então,
Então, se juntem a mim em desejar e rezar que Deus abençoe Erika, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus irá abençoar nosso grande presidente, Donald J. Trump, e Deus irá abençoar este país para com que ele permaneça até o dia jubiloso, e que Deus abençoe Charlie e que Charlie descanse em paz. E que nós, cada um de nós, agora continue em uma temporada de trabalho e sejamos guerreiros felizes, sempre dispostos a fazer o que temos que fazer para avançar a causa de liberdade e justiça. Deus abençoe todos vocês. Pessoal, eu estou lendo o chat aqui, eu vejo que vários de vocês falando sobre a relação do comunismo no satanismo ou sobre um certo medicamento para uma certa doença, e tem muitos documentários relevantes sobre isso na nossa plataforma. Deem uma olhada no QR Code, no link na descrição. A plataforma está pela metade do preço e vem de graça com o nosso primeiro livro no Brasil. Senador Jake Sullivan, ele chega para encerrar a noite. Eles pedem aplausos para todo mundo no Kennedy Center. Nada disso seria possível sem toda a dedicação do time, seu compromisso para honrar a vida e legado de Charlie Kirk. Charlie Kirk nos ensinou que um homem mais Deus é igual à maioria. É nosso trabalho agora carregar a tocha que Charlie Kirk acendeu, que é fé em Jesus, mais coragem e convicção, mais verdade inegável. E é assim que iremos continuar por mais 250 anos de liberdade, da mesma forma que nossos pais fundadores trouxeram os primeiros 250 anos. Agora eu tenho que mandar um salve para todos os jovens de 20 e poucos e 30 e poucos que estão trabalhando no Turning Point agora mesmo, com Erika Kirk na cabeça, com líderes como Tyler Boyer e Justin Strife e Maria Minis e Amy Smith e todos os jovens dedicados que estão aí fora preparando para ir para a batalha pela verdade, para se levantar e dobrar a aposta e triplicar a aposta na face de seu fundador ter sido assassinado por uma bala. Agora somos todos Charlie Kirk e vamos nos juntar a eles nessa luta e vamos avançar a causa da liberdade e vamos honrar o Charlie Kirk de uma vez por todas. Charlie, nós te amamos, sentimos sua falta.